193829-2122. A Nortene Plásticos de Barueri, São Paulo, apresenta ao mercado o Flexilon, que permite reduzir o custo de armazenamento de grãos e dá ao produtor flexibilidade para comercializar a safra na melhor hora. Anote o telefone, 11 4166 3000. E agora a gente vai para Brasília falar com Flávio Cavalcante Júnior. E a pergunta de hoje para o presidente do Sindan, Emílio Salani. Bom dia, Flávio. Bom dia, Papal. Bom dia, telespectador. Obrigado por estarem com a gente aqui nessa manhã. Bom dia, doutor Emílio. Durante o auge da campanha de vacinação contra a fitosa deste ano, faltou vacina em alguns estados importantes para a pecuária nacional. O que falta fazer para que esses problemas não se repitam, presidente? Dificilmente esses problemas não vão se repetir nas próximas campanhas, porque nós temos que considerar que os laboratórios produtores têm que disponibilizar para os criadores ao redor de 120 a 130 milhões de doses que serão utilizadas para vacinar os animais no mês de maio. Se nós considerarmos que as vacinas contra a febre aftosa têm que estar sob refrigeração de temperatura de 2 a 8 graus, nós temos limitações para a distribuição dessa vacina no Brasil. Existe também uma dificuldade, uma incapacidade da rede de distribuição de armazenar toda essa vacina de uma vez só. Portanto, as revendas e cooperativas utilizam o sistema de fazer suas compras parceladas e pode acontecer pontualmente que os pecuaristas podem procurar vacina em uma ou outra revenda e não ter a disponibilidade naquele momento. Como existe uma central de selagem que coordena a distribuição da vacina para todo o país, essa central pode detectar esta falta imediatamente e sanar o problema no menor espaço de tempo possível. Ok, Papal, por hoje é só. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa. Obrigado, Flávio. A gente espera você novamente amanhã com mais uma pergunta para o presidente do Sindan, Emílio Salani. E a hora agora é boa para mais uma das minhas perguntas para testar os seus conhecimentos sobre as coisas da natureza. Qual é a ave que põe ovos verde-azulados com pintas pretas? Com certeza deve ser o ovo mais decorado da natureza, né? A gente vai saber a resposta daqui a pouco. Volto já. O que você faz quando o seu maior ídolo é traído pelos amigos? Primeiro você fica nervoso. Depois, vai à luta. Agora o bicho vai pegar! Às vezes, duas cabeças são bem piores do que uma. Acerta, gente, vai, acerta! Prontos pra detonar no Cine Espetacular. Amanhã, às 10h30 em ponto, na faixa especial do SBT. Primeiro sorteio do baú, 2 casas para o João Maria. Segundo sorteio, 2 casas para o João da Cruz. Terceiro sorteio, 2 casas para o Antônio dos Santos. E vem aí o 4º sorteio do baú com mais 2 casas de uma só vez para uma só pessoa. Pague em dia seu carnê. No Dia dos Pais é o 4º sorteio de 2 casas de uma só vez para uma só pessoa. E essa pessoa pode ser você. Pague já o carnê do baú. Cartão de crédito Clube de Assinantes Estado de Minas. Descontos para ganhar e crédito para usar, mas só para quem é do clube. No próximo programa, a gente quer que o Antônio Roberto responda a seguinte pergunta: por que a gente gosta de quem não gosta da gente? Tem até uma música, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. É o reforço, né? A pessoa legal, bacana, que te ama, que te procura, né? Você não quer. E o outro que te trata mal, você fica em cima, atrás, né? Tem um mistério aí, nós vamos conversar sobre isso. Nesta segunda, às 7 da manhã, aqui na TV Alterosa.
Olá, o SBT Rural está de volta para continuar essa nossa prosa sempre prazerosa com você. E sem mais demora, eu vou responder a pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual é a ave que põe ovos verde-azulados com pintas pretas? O pessoal da roça sabe. É o tiê-sangue, conhecido também como sangue de boi, tiê-fogo e tapiranga. Encontrado exclusivamente no Brasil, ele vive aos pares ou em pequenos grupos. Entre outras características interessantes da espécie, a fêmea põe ovos verde-azulados com pintas pretas. O macho é de vermelho intenso, com asas e caudas pretas e uma mancha branca embaixo do bico. O seu canto é muito conhecido e apreciado pelo povo do interior. Ouça aí uma pequena amostra. É muito bonito, né? Bom, conforme eu prometi agora há pouco, a gente vai mostrar algumas das espécies de peixes ornamentais mais valorizadas no mercado. Tem cada um que deixa a gente abismado de tanta beleza. Veja aí. Na criação comercial, a gente não deve misturar as espécies. Cada uma fica em tanques ou aquários exclusivos. A família dos ciclídeos, uma das mais importantes e mais procuradas, é composta por peixes nativos da África e das Américas, principalmente da América do Sul. Um dos destaques desse grupo é o acará disco, natural da bacia amazônica. A espécie se reproduz em aquários dentro de estufas e, na fase de engorda, pode ser transferida para os tanques externos. A família dos caracídeos é uma das mais numerosas. São mais de 1.300 variedades originárias da África, Ásia e América do Sul. O tetra negro é uma das espécies brasileiras pertencentes a essa família. Os tetras se reproduzem com facilidade e são muito resistentes, e por causa disso podem ser criados totalmente em tanques externos. Os poecilídeos são nativos das Américas e os representantes mais conhecidos dessa família são os guppies. Eles têm uma enorme variedade de cores e de padrões, além de vários tipos de nadadeiras anais. Os guppies podem ser engordados no tanque externo e atingem o tamanho comercial 3 a 4 meses depois do nascimento. Da família dos ciprinídeos, os peixes mais conhecidos são os quinguios, que muita gente conhece como peixe japonês. As variedades dessa espécie, que tem formato alongado, são pouco valorizadas. Já as que têm o corpo mais arredondado alcançam preços maiores. Em geral, eles podem chegar a até 30 centímetros de comprimento quando criados em tanque de terra. Os anabantídeos são uma família de origem asiática, da qual o beta é o mais conhecido aqui no Brasil. Os peixes dessa espécie podem ter várias cores, principalmente azul, vermelho, branco, verde ou uma combinação dessas cores. Além de ser mais colorido do que a fêmea, o macho também tem nadadeiras bem maiores, em forma de leque. Os betas são muito agressivos e os machos adultos nunca devem ser criados juntos porque brigariam até a morte. Para o criador iniciante, um passo fundamental é a escolha das matrizes e dos reprodutores que você vai comprar de outros criadores que tenham bom nome na praça. Nessa hora, é importante conhecer as características de cada espécie e observar muito bem se eles apresentam comportamento e natação normais e se são saudáveis. Repare também a coloração e o estado físico, que devem ser perfeitos. Outra recomendação é comprar peixes que tenham reproduzido pelo menos uma vez. Isso é importante para que a gente tenha a certeza de que eles são férteis e transmitem aos seus descendentes as características desejadas para a espécie.
Na criação comercial, a reprodução deve ser feita sempre dentro das estufas, onde é possível obter melhor rendimento. Com técnicas apropriadas e a assistência de um especialista, a gente consegue acelerar o processo natural e também induzir a postura e fecundação de espécies muito exigentes que normalmente não se reproduziriam no cativeiro. Para a maioria das espécies, com o uso das estufas, a gente pode recriar as condições ideais para que o plantel reproduza bem durante praticamente o ano inteiro. Se você quiser mais informações sobre a produção de peixes ornamentais, ligue para o CPT, Centro de Produções Técnicas. Eles têm um videocurso constituído de filme e manual abordando o assunto do programa. Para adquiri-lo, ligue para o telefone 31-3899-7000 ou, se você preferir, utilize o site www.cpt.com.br. E agora eu peço que você pegue papel, lápis para anotar as ofertas de hoje da Bolsa de Empregos do SBT Rural. Quem está procurando serviço é o Antônio Carlos Lemes, de Clevelândia, Paraná. Ele é campeiro com mais de 20 anos de experiência em inseminação, preparo de gado para exposição, casqueamento e outras atividades. O telefone do Antônio é o 46-252-3512. E a Josiane Augusta Gonçalves, de Piratininga, São Paulo, que é engenheira agrônoma com experiência em administração, manejo e confinamento de gado, minhocultura e sanidade animal e vegetal. Anote o telefone 14-3265-2034. E veja agora as empresas que estão procurando funcionários. A Enra Estufas de Mudas Rancho Alegre, de Glicério, São Paulo, que produz mudas de tomate industrial e de mesa, e também de várias outras hortaliças, procura profissional especializado em semeio. Os interessados devem ligar para anote 18-3647-1127. A Western Barretos, que trabalha com a moda country e artigos para montaria em geral, procura vendedor autônomo com carteira de clientes para a revenda dos seus produtos. O telefone de contato é, anote, 17-3322-2928. E nós estamos aqui esperando você mandar o seu currículo ou anunciar aquela vaga que você tem na sua propriedade ou empresa rural. Anote o nosso endereço. SBT Rural, Caixa Postal 225. O CEP é o 06455-972 Barueri, São Paulo. E para você que assiste diariamente o nosso programa, é aquele parceirão fiel mesmo, nós criamos uma enquete em nosso site, o www.sbt.com.br, para que você possa participar do programa, escolher a matéria mais legal da semana para que possa revê-la no programa especial de domingo. E você sabe, domingo é às 7 da manhã. E agora, veja o que nós estamos preparando com muito carinho para o SBT Rural de amanhã. Na cultura do café, a rentabilidade anda junto com a modernidade. E você vai ver aqui como aumentar o lucro da lavoura mecanizando a colheita. É isso. O encontro de hoje acabou, mas amanhã é um novo encontro para que a gente possa juntos aprender a viver um novo dia. Tchau, gente. Até amanhã. SBT Rural, oferecimento Banco do Brasil, o tempo todo com você. Um bom início de semana para você, amigo telespectador de Minas Gerais.
companheiro de todas as manhãs aqui na TV Alterosa. E um bom dia, Antônio Roberto. Bom dia, Érica. Bom dia para você de casa, Minas Gerais. Um grande abraço, alegria de estarmos juntos mais uma vez. Iniciando mais uma semana. É isso aí. E com a esperança de que você nos esclareça por que às vezes a gente gosta de quem não gosta da gente. É muito complicado, né? O relacionamento às vezes ocorre de uma maneira inesperada. Às vezes uma pessoa te trata bem, gosta de você, te procura e você não gosta dessa pessoa. E uma outra que te trata mal, não é tão legal, né? E você se apaixona por essa pessoa. Isso ocorre, né, Érica, com muita frequência, né? Várias vezes nós recebemos e-mails, cartas, né, fax, falando exatamente disso. Por que será que eu gosto de quem me maltrata? Me maltrata, me trata mal. Isso tudo tem a ver com a autoestima. Na medida em que a pessoa se ama, na medida em que ela se quer, na medida em que ela se respeita, ela sempre procura pessoas, situações que enaltecem a ela e que dão a ela um bem-estar. Então, normalmente, pessoas que se amam, elas procuram o melhor que tem para ela, inclusive nas próprias escolhas. Igual pessoas que não se amam, que se detestam, elas, de certa forma, elas fazem com que o mundo as despreze também. Daí essa atração por pessoas, às vezes, que a despreza. Né? A esperança, eu tinha certeza que você nos responderia por que isso acontece, né, Antônio Roberto? Agora, como aprender a sair fora disso, uma vez que nos traz sofrimento? Primeiramente, não achar tanta graça disso, né? Achar assim, ai, que bacana, porque as pessoas falam disso, né? De uma forma assim, como se fosse uma coisa natural e legal. Mas eu não gosto de fulano, ele é bonzinho para mim, agora fulano que é... Parece que até a pessoa fala quase como se fosse legal isso. Então, a primeira coisa é saber que isso faz parte de uma certa doença, né? Eu gostar, me apaixonar, sentir atração por pessoas que não me querem, que me tratam mal, que me desprezam, é criar o início, né, a semente do sofrimento. Então a primeira coisa é saber que isso não é legal. E segundo, saber que isso está ligado à própria história, sobre a história da autoestima. Né? Pessoas que foram muito castigadas na infância, pessoas que foram muito maltratadas, que foram abandonadas, elas misturam o querer aquela pessoa com o sofrimento que elas têm. Então, por exemplo, no caso da mãe, né, uma mãe que bate sistematicamente na criança. Ao mesmo tempo que a criança sofre, ela é obrigada a amar a mãe. Porque é exatamente aquela mãe que vai cuidar dela e sem ela não tem nenhuma referência. Então ela costuma misturar dor com amor, dor com sofrimento. Aliás, as crianças é assim que elas funcionam. Elas têm que amar o pai, têm que amar a mãe, e às vezes o pai e a mãe não são pessoas legais com ela, tratam mal, xinga, castiga, etc. Então ela fica vinculada, né, a uma ligação entre a atração amorosa por um estado de sofrimento. Quer dizer, na hora que ela detecta isso na história dela, que ela percebe isso sendo parte da estrutura da personalidade dela, ela já pode começar a sair desse processo. Como? Aumentando a autoestima, cuidando de si próprio, né? E, sobretudo, desenvolvendo a dignidade. Não tem sentido eu ficar procurando pessoas que me tratam mal. E depois eu tenho que separar entre o amor, o desejo e a ação minha. Mesmo que eu sinta atração, mesmo que eu goste de alguém que não me quer, sério, eu tenho que cortar com essa pessoa e paciência. Esse negócio de ficar lutando por um amor impossível, tentando conquistar, né, tentando assim submeter o outro a mim, é uma loucura. Né? E esse tentar sempre a outra pessoa não tem a ver, tentar que a pessoa nos ame, tem a ver com vaidade, Antônio Roberto? Tem muito, né? Porque uma coisa é o meu corpo querer alguém. Outra coisa é eu querer satisfazer o meu ego, no sentido assim, eu consegui. Né, eu consegui que a pessoa me amasse, quer dizer, uma luta assim de conquista. Por isso que esse negócio de falar conquistar pessoas praticamente não existe. Porque na hora que você conquista e a pessoa começa a te amar, porque você obrigou, já não é amor mais. Mas claro que tem muito a ver com a vaidade, eu vou dar conta, você. E eu quero, é essa procura do pai e da mãe perdido mesmo. Quer dizer, eu quero provar para mim que eu presto a partir do amor do outro. Então eu tenho que lutar obstinadamente para que a pessoa me ame e assim eu me sinta tendo valor, tendo dignidade. Por isso que eu falei que está ligado à questão da autoestima. Porque para eu ter valor não precisa alguém me amar. Não é a partir do olhar do outro, do amor do outro, da admiração do outro é que eu tenho valor.
Eu tenho valor por mim mesmo enquanto pessoa humana, independente se a pessoa gosta de mim, se o namorado terminou ou não terminou, eu posso ficar chateado. Mas a minha dignidade como pessoa humana, o meu valor não pode ser questionado a partir do amor do outro. Agora, a doença precisa ser tratada, É né? Como isso você aí. disse. No próximo bloco, o Antônio Roberto vai responder as perguntas dos telespectadores. É um minutinho só, a gente já volta. Casos de família. Hoje em dia, é comum encontrar engenheiros, advogados e professores que aceitam qualquer emprego, mesmo com salários mais baixos. Cada um se vira como pode. Quem tem perspectiva de vida não fica de braço cruzado e escolher emprego. A concorrência aumentou, em comum, em todos os campos, né? Será que existe o emprego ideal? Sempre me virei, nunca fiquei acomodada. Regina Volpato apresenta Casos de Família. Hoje, depois do Cinema em Casa. Venha morar no loteamento mais próximo de BH. Lotes com água, luz, asfalto, meio fio. A 7 minutos do pronto-socorro e metrô de Venda Nova. O bairro tem tudo o que você precisa para dar o melhor conforto para sua família. Escola para seu filho, posto médico e policial, com completo centro comercial. E é servido por mais de 7 linhas de ônibus. Com uma pequena entrada e mensais a partir de R$150, você garante o seu. Lembre-se, casa própria é a certeza de um futuro seguro. Ligue agora, 0800 702 0066. Pra começar, 22 está ótimo. 37, não dá pra deixar passar. 52, deixe-se levar, porque é bom demais. 73? Ah, tanto desconto assim você nunca viu. Você tem motivos de sobra para comemorar sua idade. É a promoção Sua Idade e Seu Desconto Centro Ótico. Toda a linha Firenze, armações e óculos de sol, com descontos correspondentes à sua idade. Agora, ninguém vai querer esconder a idade. Centro Ótico, a certeza de sua boa visão. Especialista Varilux, líder mundial em lentes progressivas. Boa tarde. Eu queria anunciar minha casa. Você ligou para o lugar certo, minha filha. Ótimo, porque eu preciso vender muito rápido. Muito rápido, né? Só se for com mágica. Eu, hein? Mais qualificado, mais confiável, mais eficiente. Classificados Estado de Minas. Vende mais porque é mais classificado. A ternura do olhar. Olha, eu tenho certeza que você vai ser a mulher mais bonita dessa festa. O desejo de vingança. O que eu não posso é saber de tudo que eu sei e ficar aqui. A festa de Elaine promete fortes emoções. Que bom te ver, Thiago. Meu amigo mais antigo. O inevitável acerto de contas. Você tá me devendo, Vitor. Você me deve 20 anos da minha vida. Seus Olhos, hoje, 8h30 da noite. AntônioRoberto@alterosa.com.br é o nosso endereço eletrônico para você mandar a sua pergunta. Você pode, inclusive, além da pergunta, você pode sugerir um tema e deixar seu telefone que a gente entra em contato com você. Foi o que fez a Aparecida lá de Perdões, que vai falar conosco agora. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Érica. Bom dia, Antônio Roberto. Bom dia, Aparecida. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Você está falando de onde, Aparecida? Perdões. De Perdões. É um grande abraço, pessoal de Perdões. Obrigada. E qual que é a sua pergunta, Aparecida? Eu gostaria de saber, Antônio Roberto, se depois que eu peguei o meu esposo com a outra pessoa, Sei. eu não consigo mais perdoar. Entendi. Por mais que eu amo ele, eu sofro muito quando a gente discute, assim, mas não consigo perdoá-lo de jeito nenhum. E ele está morando com você ainda, Aparecida? Tá. E quanto tempo tem que você pegou o seu marido traindo você? Tem 2 anos. Ah, entendi. Ok. Tá, Antônio Roberto vai lhe responder. Isso é uma situação que ocorre com muitas pessoas, né? Quer dizer, vive aí 5, 6, 7, 10, 20 anos casado, de repente, né, tem um fato de que um dos dois, né, ou a mulher ou o homem, trai, né, o companheiro, e aí cria-se um abismo sem saber o que fazer. E é importante, Aparecida, você retomar aquela ideia de que o objetivo da vida é ser feliz. O grande objetivo da vida é a nossa felicidade. E não estar casado e nem o fato de não ser traído ou ser traído, quer dizer, o objetivo é ser feliz. Então todas as coisas têm que se adequarem a essa aí.
Se você encontrou o seu marido, né, ficou sabendo que ele te traiu, é natural que você fique com raiva dele, que você fique triste. É natural até que você termine com ele, se quiser, o casamento. Agora, a única coisa que não vale é ficar infeliz dentro do casamento. Né? As pessoas, elas têm muita dificuldade. Não está certo ou errado. Alguém está assistindo e está dizendo, não, a pessoa traiu, tem que separar. Não, necessariamente não. O que não pode é continuar no casamento sofrendo. E é isso que está acontecendo com você. E por que isso ocorre? Primeiro, é que você gosta dele, senão você teria saído. Você quer ficar com o seu marido. Segundo, as pessoas acham que se perdoar, o outro vai continuar fazendo a mesma coisa. Não. Perdoar significa eu parar de sofrer com aquilo que está me chateando. Isso é que é perdão. Perdão é tirar do coração a mágoa, a tristeza, o sofrimento, mesmo que já tem 2 anos que ocorreu. Agora, isso não quer dizer que a sua relação com o seu marido tem que ser a mesma que era antes, não. Você pode colocar alguns limites para ele, você pode acertar com ele algumas condições para o casamento, mas essa ideia, perdoar, significa nada aconteceu, não. Agora, o que não dá é para você continuar no casamento torturando seu marido a vida inteira, né? Então, é muito importante que as pessoas aprendam a perdoar. Mas perdoar o que significa? Eu parar de sofrer com aquilo que aconteceu. E por que parar de sofrer com aquilo? Porque já aconteceu, não tem mais jeito de voltar atrás. Fale, talvez alguma raiva ainda exista no seu coração que não foi devidamente expressa. Fale claramente da sua raiva com o seu marido, ou escreva, ou fale para você próprio, porque na hora que a raiva sair todinha, aí vocês vão começar de novo uma relação melhor, às vezes, do que era antes, né? Ok, Aparecida? Ok. Obrigada. Tudo bem, Obrigado por você, obrigado, Antônio Roberto. Obrigado a você, Aparecida, um grande abraço. Tudo bem. Um abraço e um bom dia para você. Oi. Tchau. A Beatriz de Uberaba, ela disse que tem 38 anos, é solteira e descobriu há alguns dias que ela estava namorando há 1 mês com um cara que tem uma namorada há 1 ano. Sei. Tá? E aí ela conversou com a namorada. Com a namorada dele? É. Aham. E... Em vez de conversar com ele, vou conversar com a namorada. Mas é assim, mas e né? aí? Aí soube o que aconteceu. Aí as duas chegaram à conclusão que ele é um canalha, um mentiroso. Uhum. Aí ela fala assim, até aí ela estava do meu lado, fomos vítimas dele. Do mesmo. Do mesmo. À noite, tudo mudou. Ela foi grossa comigo, porque ele fez a cabeça dela contra mim, e ela prefere continuar com ele, mesmo sabendo de toda a traição. Graças a Deus, é o seu programa, eu entendo que tenho que brigar com ele. É isso aí. É pena que o programa não chega ao estado de São Paulo para que a moça possa entender isso também, mas ela pede para você comentar. Beatriz. Na verdade, o que é verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. Essa namorada dele, realmente ela ficou com muita raiva, sabendo que ele estava namorando a ela e a você, e de repente ela atinou o seguinte, eu vou ficar com ele, e aí começou a disputa com você. Aí já deixou de ser a questão dele, mas a questão eu vou ganhar dela. Não é possível com 1 ano, né, 2 anos, e ela com 1 mês está ficando. Mas você tem que ficar na sua, resolver, ainda bem que você descobriu, e resolve o seu problema e deixa os dois lá. Mais cedo ou mais tarde eles chegarão à conclusão, ou ela vai chegar à conclusão de quem é ele e o que é melhor para ela, né? E no mais é se tratar, porque gostar de quem não gosta da gente não vale a pena. Não vale a pena porque é um convite intenso ao sofrimento. Eu tenho que amar pessoas que me amam e eu tenho que querer pessoas que me querem. Obrigada, Antônio Roberto. Um abraço, Eric, para você também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Continue na TV Alterosa, vem aí o Primeira Página. Um bom dia e amanhã a gente se vê. Direto da redação do Jornal Estado de Minas, Primeira Página, com Vivian Menezes. Bom dia, hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2004, agora 7 horas e 15 minutos.
Você vai ver nesta edição. Campeonato Brasileiro. A diretoria do Atlético dispensa o técnico Bonamigo depois da derrota para o Criciúma. O Cruzeiro sobe para o 4º lugar depois da vitória sobre o Botafogo. O passeio ciclístico Alterosa da Pampulha reúne milhares de pessoas e exemplares raros em 2 rodas. 107 anos. Ela foi importada da Britânia em 1897. Técnicos do Instituto Mineiro de Agropecuária tentam controlar a doença que mata cavalos. Se um animal desse dá anemia, você perde o rebanho inteiro, né? Domingo de fé em Divinópolis. Fiéis enfrentam fila para ver o vidro de hóstias que teriam se transformado em sangue. A emoção que é estar vivo ali, né? De milagre. E no estúdio vamos conversar com o professor Leandro Soares de Oliveira, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Café da UFMG. Daqui a pouco você vai conhecer uma máquina que faz sozinha toda a colheita da safra. Aguarde! E agora eu chamo sua atenção para as ofertas de hoje nos nossos anúncios classificados. A Perozin, indústria metalúrgica de Concórdia, Santa Catarina, tem uma linha completa de misturadores de ração, bebedouros para suínos e trituradores de grãos, entre outros itens. Anote o telefone, 49-442-1466. A Lunasa, de Araguari, Minas Gerais, tradicional indústria de equipamentos para carne, apresenta o seu novo desafio, o café Ouro Negro, com o puro sabor da bebida de altíssima qualidade. O telefone para encomendas é o 34-3242-4545. A Asplan, Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba, com sede em João Pessoa, oferece ao mercado o fungo Metarizon anisople para combate ecológico da cigarrinha das pastagens e do cupim de montículo. Anote o telefone 83-246-6994. E agora eu tenho o prazer de chamar o SBT de Brasília, um grande companheiro, Flávio Cavalcante Júnior. E a pergunta de hoje para o presidente do Sindan, Emílio Salani. Bom dia, Flávio. Bom dia, Papal. Bom dia, telespectadores do SBT Rural. Muito obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã. Bom dia, doutor Emílio. Doutor Emílio, o Brasil tem um grande programa de doações de vacina contra a fitose aos países vizinhos aqui da América do Sul. Isto é suficiente para que a gente possa ficar tranquilo em relação à situação da doença nas nossas fronteiras? Sim. As doações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura à Bolívia e ao Paraguai foram suficientes para que se fizesse a vacinação de todos os animais que estão na divisa entre o Brasil e a Bolívia e o Brasil e o Paraguai. Qual que é o objetivo dessas doações? É que as autoridades brasileiras tenham certeza absoluta que os animais que estão nesta região foram vacinados e com uma vacina reconhecida pelo governo brasileiro, ou seja, a vacina que o Brasil testou e conhece a sua qualidade. A função final dessa vacinação com um produto de doação é evitar que a doença possa vir da Bolívia ou do Paraguai e entrar no território brasileiro. Além das doações para a vacinação de fronteira, algumas doações foram feitas a entidades executoras do programa de erradicação dentro do Brasil para se vacinar animais de difícil localizações ou de difícil vacinação durante o mês de maio, que é um mês importante de vacinação de todos os animais que estão localizados nessas regiões. Ok, Papal, vamos ficando por aqui por hoje. Até o próximo programa. Obrigado, Flávio. E você volta amanhã com mais uma pergunta para o presidente do Sindan, Emílio Salani. O tempo sempre passa ligeiro no galope do meu cavalo. E já chegou de novo a hora da pergunta. Qual foi o primeiro animal domesticado pelo homem? Essa é boa, fala a verdade. A resposta certa a gente confere daqui a pouco. Volto já. Primeiro você fica nervoso, depois vai à luta. Prontos para detonar no Cine Espetacular. Hoje, às 10h30 em ponto, na faixa especial do SBT.
Oferecimento Banco do Brasil, o tempo todo com você. E Casas Bahia, aqui o preço baixo bate recordes. Tá na hora de resgatar sua telecena dos pais do ano passado. E juntando algumas moedinhas, você troca pela nova telecena dos pais. Aproveita que tá fácil. Não é à toa que mais de 60 mil pessoas já ganharam só este ano. Blá Blá Blá, o novo CD do Rouge já chegou em todas as lojas em uma edição especial. Tem novo sucesso, capa que brilha, cheirinho de tutti-frutti, jogos e muito mais. Rouge Blá Blá Blá, nas lojas. O Jornal da Alterosa está presente na chegada da energia elétrica em mais de 15 municípios do sertão de Minas. Tudo o que acontece em Minas chega primeiro na TV Alterosa. Faça como 18 milhões de mineiros. Sintonize a TV Alterosa. TV Alterosa. Muito mais Minas. O Brasil está debatendo a igualdade entre homens e mulheres. Em casa, no salário, na empresa, na escola, na política, na vida. É preciso acabar com a discriminação, a violência e o preconceito contra a mulher. É um direito de todas. Brasil, um país de todos e de todas. Muito se fala sobre a adolescência. E no próximo programa, a gente quer saber quais as dúvidas dos adolescentes, né, Antônio Roberto? E normalmente o discurso sobre a adolescência vem dos pais, dos professores, mas também os adolescentes, eles têm muitas dúvidas sobre a vida deles, as questões deles. Então nós vamos conversar sobre essa época tão importante na vida de uma pessoa que é a adolescência. Nesta terça, às 7 da manhã, aqui na TV Alterosa, a gente te espera. Olá, nós somos o SBT Rural e é a nossa alegria estar todas as manhãs junto com a companheirada do Brasil inteiro. E eu vou responder agora a pergunta que eu fiz antes do intervalo. Qual foi o primeiro animal domesticado pelo homem? Você acertou, né? É isso mesmo. Foi o cachorro. Quando deixou de ser nômade e passou a morar em lugares fixos, o ser humano domesticou o cachorro para ajudar na tarefa de cuidar dos rebanhos. Essa teoria foi confirmada por fósseis de cães com mais de 10 mil anos de idade, encontrados juntos aos restos de vilas pré-históricas. Provavelmente, os primeiros animais domesticados foram filhotes selvagens que rondavam os acampamentos em busca de restos de comida. E desde então, se tornou o maior amigo do homem, né? É isso. E agora a gente volta lá para o nosso cafezal, onde a colheita não pode parar. Você vai conhecer algumas máquinas que fazem praticamente todo o trabalho sozinhas, com alto nível de eficiência. Vamos lá! Subindo mais um degrau no nível de mecanização, a gente tem este tipo de derriçador aí, que funciona acoplado a um trator. Ele tem um cilindro vertical cheio daquelas varetinhas vibratórias que a gente viu nos equipamentos portáteis. Na medida em que o trator vai passando na rua, essas varetinhas vão batendo nos galhos carregados e derrubando os grãos de café. Ao chegar no final da linha, o trator faz a volta e retorna do outro lado para concluir o trabalho. Na sequência desse caminho, o café passa por um sistema de limpeza que separa os frutos das impurezas e é ensacado pela própria máquina. Esse modelo de derriçador é adequado para áreas médias e grandes e pode trabalhar em terrenos com inclinação de até 15%. Caso o produtor não utilize o sistema de recolhimento do café, a próxima etapa da colheita é a varrição. Uma das máquinas disponíveis no mercado para fazer esse trabalho é esta aí, um varredor por sucção que funciona acoplado no trator. Em seguida, entra esta outra máquina que vai recolher o café derriçado.
Ela tem pás de borracha que jogam o café para a boca de um tubo de sucção que chupa o produto. Dentro do equipamento, o café passa por um sistema de limpeza e sai já ensacado na parte traseira da máquina. Nas propriedades onde a derriça é feita diretamente no chão, o produtor pode mecanizar apenas a parte final da colheita usando essa máquina abanadora. A sua função é apenas separar o café das folhas e das demais impurezas. Para quem tem mais dinheiro para investir, a mais completa tecnologia está nas colhedeiras automotrizes, que permitem mecanizar todo o processo de colheita do cafezal. A grosso modo, a gente poderia dizer que elas reúnem numa só máquina todos os equipamentos que a gente já viu até agora, com a vantagem adicional de terem motor próprio. Todos os modelos disponíveis trabalham sobre a fileira de plantas envolvendo os cafeeiros. Na parte interna, a máquina tem 2 cilindros de varetas vibratórias que fazem a derriça do café. Os grãos caem no fundo, sobre placas de acrílico e escorregam para as esteiras transportadoras. Na parte de trás, o café é elevado automaticamente para a parte superior, passando pelo sistema de limpeza que elimina as folhas, galhos e outras impurezas. A partir desse ponto, alguns modelos descarregam os frutos em carretas que acompanham o deslocamento da máquina. E em outros, o café já sai ensacado e pronto para ser levado para a secagem. Se você quiser mais informações sobre colheita mecanizada de café, ligue para o CPT, Centro de Produções Técnicas. Eles têm um videocurso constituído de filme e manual abordando o assunto do programa. Para adquiri-lo, ligue para o telefone 31-3899-7000 ou, se você preferir, pelo site www.cpt.com.br. É de serviço que o Brasil precisa e serviço tem aqui na Bolsa de Empregos do SBT Rural. Quem está procurando trabalho é o José Antônio de Proença, de Bofete, São Paulo, que é motorista carreteiro com mais de 10 anos de experiência. Para contratar o José, ligue para 14-3883-7150. E a Mônica Regina Brito, de São Paulo, capital. Ela é veterinária com experiência na área de pesquisa e desenvolvimento, com estágio nos Estados Unidos e fluência em inglês e espanhol. Anota o telefone da Mônica, 11-272-3516. E veja agora as empresas que estão procurando funcionários. A Calponta, de Ponta Grossa, Paraná, empresa produtora de calcário agrícola, procura representantes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também no Paraguai. Os interessados devem ligar para 42-224-0864. A PW Ferramentas de São Paulo, capital, líder no mercado de distribuição de ferramentas manuais e elétricas, procura representantes comerciais autônomos para o interior de São Paulo. Os interessados devem ter experiência mínima de 2 anos e carteira de clientes. Anote o telefone da PW, 11-3322-1607. A Bolsa de Empregos do SBT Rural foi criada para ajudar quem procura emprego e quem precisa encontrar os melhores profissionais do mercado. Para participar, basta escrever para a gente. Anote o nosso endereço. SBT Rural, Caixa Postal 225. O CEP é 06455972, Barueri, São Paulo. E para você que acompanha todo dia o nosso programa, nós criamos uma enquete em nosso site, o www.sbt.com.br, para que você possa votar e escolher a melhor matéria, aquela que você quer rever no programa de domingo. E veja agora o que nós estamos preparando para o SBT Rural de amanhã. Como ganhar mais dinheiro com a criação de carneiros de corte. Com os cuidados adequados desde o nascimento e o abate dos animais mais jovens, a rentabilidade do negócio pode ser multiplicada várias vezes.
programa que você não pode perder, hein? Amanhã um novo encontro para que a gente possa juntos aprender a viver um novo dia. Tchau, gente. Até amanhã. SBT Rural, oferecimento Banco do Brasil, o tempo todo com você. Olá, um bom dia para você. É com muita alegria que a gente chega mais uma vez até a sua casa. E bom dia, Antônio Roberto. Bom dia, Érica. Bom dia, Minas Gerais. Você que está levantando agora, se preparando para levar seu filho à escola. Mais uma vez juntos no caminho do nosso crescimento. Pois é, e hoje a gente tem como tema as dúvidas dos adolescentes. Já até falamos sobre os adolescentes, né? E a gente está com uma adolescente que vai falar conosco aqui pelo telefone, que é a Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Érica. Tudo bom? Tudo bem, Como e você? Como é que tá, Antônio Roberto? Tudo bom? Tudo bem, é uma alegria receber você no programa. A alegria é toda minha de poder participar. Ah, pois é. Você tem quantos anos, Natália? Eu tenho 17 anos, Érica. E tá com algumas dúvidas? Estou. A gente está passando um ano meio turbulento, ano de vestibular, ano de muitas escolhas. E a gente fica, eu tenho passado muito pelo questionamento de viver a juventude intensamente. A gente deixa uma fase tão bonita passando, justamente por causa das responsabilidades do futuro, de construir o futuro. E de repente parece que está passando, escorrendo entre os dedos a juventude. E eu queria que o Antônio Roberto pudesse falar um pouquinho a respeito disso, que eu vejo amigos passando pelo mesmo dilema de viver, sabe, meio que a juventude deslocada ou a responsabilidade de construir o futuro. Ah, entendi. Ô, Natália, muitas pessoas falam nessa passagem da adolescência para a vida adulta como o rito de passagem, e é verdade. É uma grande passagem e transferência de uma situação para outra. E é um momento crítico, mas um momento também bonito. E essa dúvida que você tem, e que muitos adolescentes têm, como sair de uma vida, né, agradável, gostosa, de passear e ao mesmo tempo construir o futuro. A criança, ela é regida pelo prazer. A infância é um momento de prazer, por isso que todo mundo se lembra da infância de uma maneira assim, ai, que tempo bom, etc. Porque realmente as responsabilidades são pequenas. A vida adulta já é uma vida de muita responsabilidade, principalmente na nossa sociedade. Os adultos têm que trabalhar, têm que estudar, têm que ganhar dinheiro, têm que construir o futuro, etc. E a juventude, né? O adolescente, ele está exatamente entre esses dois mundos. E parece que ele teria que perder as alegrias, as brincadeiras, as espontaneidades da infância e entrar agora numa vida só de... E não é assim, Natália. Tem que haver um equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo. Entre as coisas gostosas, né? O passear, dançar, brincar, namorar, e ao mesmo tempo também o estudar, formar em curso superior, arrumar um emprego, fazer um estágio, etc. E isso eu estou entendendo a dúvida da Natália. A dúvida dela é exatamente porque ela não sabe como conciliar esses dois mundos, né? Porque nos falaram que a pessoa adulta é uma pessoa que perdeu a infância. Não. O adulto é a pessoa que incorporou à infância essas obrigações. Então, tanto as devoções quanto as obrigações. Você não pode, evidentemente, Natália, ficar sempre do jeito que era, né? Só passear, brincar, festas, passeios, etc. Só isso não dá, mas também não quer dizer que agora você vai ter que se tornar a pessoa séria e esquecer esse lado gostoso da vida. Agora, esse equilíbrio vem dependendo da sua tendência principal. Se você é uma pessoa mais estudiosa, mais caxias, mais perfeccionista, como parece que é, né? Claro que você tem que relaxar um pouco e também gozar um pouco mais a sua juventude.
Agora, se você é daquele tipo de jovem que não gosta de estudar, não gosta, aí tem que pular de cara, apertando mais. Ok, Natália? Ah, ok. Mais alguma dúvida? Bom, não é nem com questão da juventude, é mais família. Sei, fala aí. Eu tenho uma irmã mais velha e a gente tem passado por um pouco de problema. Não só, o conflito não tem sido nem só entre eu e ela, mas eu tentei sempre construir com ela uma relação amiga, porque até mesmo eu sempre fui criada como irmãos, devem ser amigos, devem ser companheiros. Mas de repente agora que a gente está ficando mais velha, ela inclusive mais velha do que eu, a gente tem passado por cada vez mais problemas de relacionamento. Eu vejo que incomoda ela, sabe, é como se ela estivesse crescendo na criança e de repente viver amadurecendo e tudo, é complicado, que é como se fosse uma segunda mãe e estava vendo o filho crescer e perder isso. E eu não estou conseguindo lidar muito bem com esse relacionamento. Ok. Ok. É o que está ocorrendo, Natália. Ela que falava onde você ia ou não ia, né? Você chegou a falar numa segunda mãe e de repente você começa a ser dona de você com 17 anos, você sabe o que quer, etc. E ela está sentindo ciúme do seu crescimento. Ela está com medo de se tornar dispensável e ao mesmo tempo você não quer mais se submeter a ela. Se nem aos pais o adolescente quer se submeter mais, quanto mais à irmã. Agora, também você não precisa idealizar que tem que ser uma relação maravilhosa entre irmãos, que é bacana, não. Se ela acompanhar o seu crescimento, joia. Se não, vocês serão cada uma diferente, cada uma do seu jeito, cada uma na sua forma, né? Natália, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Érica. Um grande abraço, dona Roberta, Érica também. Obrigada por poder participar novamente do programa. Tá, um abração para você também, Natália. Tchau. 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 A gente vê que os adolescentes têm muitas dúvidas, né, Antônio Roberto? Mas tem muita firmeza também. Você vê como é que a Natália fala com certa firmeza, como é que tem uma visão de mundo alargada, né? Como é que ela sabe das questões principais que às vezes muitos pais não sabem. Pois é, no próximo bloco o Antônio Roberto continua respondendo às dúvidas dos adolescentes. Você não pode perder daqui a pouco no Primeira Página. Cercas elétricas de casas e edifícios da capital vão ter de se ajustar ao Código de Posturas. A lei exige que os donos de imóveis tenham seguro contra acidentes. O Código de Defesa do Consumidor garante que a exigência é ilegal. O AB de Varginha diz que vai encaminhar as denúncias contra funcionários do Fórum da Cidade ao Ministério Público. Eu espero você às 7h15 da manhã. Até já. Minas é tudo isso e mais, muito mais. TV Alterosa, muito mais Minas. Quando você acredita no esforço e na dedicação de um jovem, a vida dele começa a mudar. Novos caminhos surgem diante dos seus pés e o impossível deixa de existir. Se eu cheguei até aqui, foi porque alguém acreditou em mim. O primeiro degrau da vida de uma pessoa pode ser a sua ajuda. Empresário, dê um emprego a um jovem aprendiz. Lembre-se que você chegou até aqui porque um dia alguém lhe deu uma oportunidade. Você pode e você deve. Novo cartão de crédito Clube de Assinantes Estado de Minas. Descontos para ganhar e crédito para usar. Mas só para quem é do clube. O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê. Com ele a criança cresce, se desenvolve melhor, ganha proteção contra várias doenças. E também é bom para a saúde da mãe. Alimente seu filho somente no peito até os 6 meses de idade. Após isso, introduza outros alimentos, mas continue amamentando até 2 anos ou mais. E se você tiver dificuldade para amamentar, procure ajuda. Você é responsável pelo acidente da Julieta e por causa disso ela perdeu o nosso filho. Ah, pobre Romano, não vai mais poder ter filhos. Eu vou te matar. Diga adeus a esse mundo.
Uma terrível discussão levou Bernarda a uma grande loucura. Ela cometeu mais um crime. Eu não matei, foi em legítima defesa. Chega de falar, você o matou porque eu vi. Eu dou o que você me pedir, só tem que se calar. O silêncio será comprado. A Outra, hoje, 8 da noite. AntônioRoberto@alterosa.com.br é o nosso endereço eletrônico para você mandar sua dúvida, sua sugestão de tema. Você pode enviar seu telefone que a gente entra em contato com você para você falar conosco como fez a Natália. E é interessante, né, Antônio Roberto, porque às vezes a visão que se tem dos adolescentes é de como se eles não estivessem assim, pensando em absolutamente nada, que não tivesse dúvida nenhuma, né? A ideia que você tem é essa, mas na verdade não é assim que São acontece, várias dúvidas, né? Ao tempo todo, né? Por exemplo, o Túlio pergunta aqui, ele fala que os pais cobram a amizade deles, né? Só que ele fala assim, que toda vez que ele vai contar alguma coisa que acontece, que vem um falatório, Roberto, recriminando tudo que ele faz. Então ele pede para você comentar sobre isso, assim, como ser amigo dos pais sem que haja interferência na vida dele, dessa forma. Os pais, né, ao invés de se preocuparem com os amigos que os filhos têm, eles tinham que criar critérios de amizade. Ensinar a criança desde pequenininho o que é um amigo, o que não é um amigo. E esses mesmos critérios se aplicam também aos pais. Amigo é a pessoa que consente no meu não, eu consinto no não dela e está tudo ok. Eu posso dar um não e ela me dá um não. O amigo é aquele que fica alegre com a minha felicidade, que me quer ver para cima. O amigo é aquele que respeita os pontos fracos. Então os pais deveriam ensinar a criança desde pequenininho. Olha, esse seu coleguinha não foi muito seu amigo. Ele não ficou alegre com sua festa de aniversário. Olha, ele está abusando dos seus pontos fracos. Mas sabe por que os pais não ensinam isso? Porque eles também iam ficar apertados. Porque aí os filhos dizem, uai papai, mas você não aceita meu não. Você não fica alegre com minhas coisas boas e você pega no meu pé o tempo todo. Então, na verdade, ele tem que aprimorar os critérios do amigo, porque o amigo é para me ajudar a viver melhor, é para eu ser mais feliz. Ele tem que afinar esses critérios e realmente contar isso para os pais. E você pode ser amigo tanto dos pais quanto dos seus amigos, mas isso não quer dizer que os pais têm que interferir totalmente em como você deve ser na vida, né? Dona Roberto, o Vitor disse que perdeu um colega com 16 anos. Tá, vítima de um acidente. Ele conta que depois disso, ele começou a ter muito medo de sair de casa e fica com muito medo de morrer. Sabe, ele disse que ficou muito assustado, assim, que foi a primeira morte muito próxima dele. Mais significativo, Vitor, essa é a sua oportunidade de lidar com esse fenômeno que